Seja muito bem-vinda a mais um programa Os 5 R's da Vida. E eu sou Kelly Monlin e hoje nós vamos falar sobre o R repensar. Nós temos abordado uma série de episódios falando sobre repensar. E hoje nós vamos repensar sobre a empatia. Eu queria desafiar você a repensar sobre essa atitude. A primeira coisa que você precisa fazer para repensar é o que é empatia. Muitas pessoas não sabem o que é empatia. Muitas pessoas praticam, outras não praticam. E o que é empatia, então? Empatia é um sentimento em que você consegue se colocar no lugar do outro como se você estivesse vivendo de fato as mesmas escolhas, as mesmas sensações, os mesmos pensamentos do que o outro. Então é quando você vê alguém fazendo uma coisa e você começa a se colocar no lugar dela como se você fosse ela mesma. Isso chama empatia. Mas muita gente confunde empatia com alteridade. O que é alteridade? Alteridade é quando você entende que o outro é um ser único, tá bom? E que ele tem decisões únicas, mas você não consegue se colocar no lugar dela. Então, enquanto a alteridade é você entender que o outro é o outro, a empatia é você se colocar no lugar do outro, ou seja, é você ter os mesmos sentimentos, as mesmas percepções, o mesmo olhar que a pessoa tem. Então, a empatia, ela é basicamente isso. E por que isso é muito importante? Por que a empatia é muito importante? Porque ela é fundamental para os relacionamentos saudáveis. A gente tem visto sobre repensar sobre muitas questões e a empatia é uma delas. Muitas das vezes a situação é conflituosa dentro de relacionamentos, dentro de estruturas de casa. Por quê? Porque muitas das vezes não temos empatia com o nosso parceiro, não temos empatia com a nossa mãe, não temos empatia pelo nosso amigo. E aí, por a gente não ter empatia pelo outro, a gente simplesmente julga, a gente simplesmente condena, a gente simplesmente critica. A gente toma o caminho mais fácil, que é o caminho da condenação. Enquanto o caminho correto deveria ser você ter empatia pelo outro. É você entender o outro, não simplesmente porque ele é diferente, mas entender o outro do ponto de vista do outro. Essa é a grande sacada da vida. Quando você consegue entender o outro no ponto de vista do outro, os sentimentos, as histórias, tudo que está à volta da pessoa e que você consegue perceber que talvez se você estivesse no mesmo ambiente você faria a mesma coisa, você para de julgar, você para de condenar, você para de criticar, você para de ser áspero. Por quê? Porque você entendeu o que é empatia. Então a empatia ela é muito importante para as relações sociais. Muitos casamentos, muitas relações são destruídas por falta de empatia. Por você se colocar no lugar do outro. Muita gente quer ter a razão. A pessoa não me entende. Lógico que ela não se entende, porque o outro também não teve empatia com você para se colocar no lugar. Mas a questão não é se o outro faz, é se você faz. A gente tem falado sobre que você não tem poder sobre o que o outro faz, você só tem poder sobre o que você faz, as escolhas que você toma. Você precisa ter empatia pelo outro. Por quê? Porque isso vai te trazer benefícios na relação. Se você tem empatia, você consegue, por exemplo, adoecer menos. Você consegue ficar irritado com muito menos frequência. Isso vai te trazer menos estresse emocional. Por quê? Simplesmente porque você teve empatia. E aí, quando você começa a ter empatia pelos outros, você começa a ser dona das próprias escolhas, das próprias emoções. E quando você consegue ser dono das próprias emoções, aí o futuro é muito maior do que se vê. Você precisa ter empatia pelo outro, sabe? E é muito importante por conta disso. Porque sem empatia não existe relacionamento que se sustente. E aí eu poderia usar o exemplo mais empático que eu conheço, que foi o próprio Cristo. Ele se fez, a Bíblia diz que ele se fez homem. Ou seja, ele teve empatia com o ser humano, ele se fez homem. Ele ficou apertado no útero, entende? A pessoa mais empática que eu conheço foi alguém que mesmo sendo Deus se fez homem. E às vezes a gente, com homem, a gente não quer se fazer, a gente não quer se colocar no outro. Muitas vezes você não consegue se colocar no lugar do seu filho. E eu já falei isso em outras vezes, mesmo sendo criança. Será que você consegue olhar pelo olhar dele? Será que você consegue entender como ele entende as coisas? Como é a maneira dele perceber o mundo? Se você começar a entender, seja com seu filho, seja com qualquer pessoa, você vai começar a entender que ele tem uma maneira diferente de enxergar o mundo. E que você pode alcançar o coração dele. Se não, pelo menos ter uma paciência que você não teria porque enxerga diferente.
É engraçado, né? É muito engraçado que quando a gente... Eu sou mãe, tenho 2 filhos. Quando a gente é atendido... A gente sabe quando uma pessoa... A gente sabe quando uma pessoa que tá te atendendo tem filhos. Eu tive recentemente viajando e a atendente do guichê da companhia aérea tinha filhos. É notório. Por quê? Porque criança mexe, criança é curiosa. E a paciência que ela teve em pegar o papel e explicar para meus filhos e mostrar, é somente quem tem filho entende. Por quê? Porque entende a situação. Outra pessoa ficaria chateada, ficaria achando que as crianças são sem limite. Não, mas quem tem filho consegue se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque tem filho. Entende? Então existem coisas que você precisa se esforçar e você precisa trabalhar para que você seja empático em relação às outras pessoas. É igual quando você sai. Às vezes você sai em casal e aí você é solteiro. Bacana. Mas quando você tem filho, e aí eu falo isso por experiência, outras pessoas já me contaram também, quando você tem filho e você sai com gente que é solteiro, assim, é muito difícil. Porque quem é solteiro tá numa outra vibe. Quer ir pra um lugar tranquilo, sem barulho, em silêncio. Sabe? Quem não tem filho quer ir pra um lugar tranquilo, de boa. Quer sentar, conversar, bater papo até 2, 3 horas da manhã e a vida que segue. Mas quando você sai com alguém que tem filho, a vida não é assim. Tudo é muito imprevisível. É a criança que chora, é o irmão que bate, é outro que pega, é que não quer mais comer e deu sono e começa a chorar. E aí, assim, a noite que para um pai é comum e é natural, para alguém que não tem filhos ou é solteiro, não é igual. Não tem graça. Então, eu sempre falo que agora eu saio com quem tem filhos, porque é mais fácil de lidar. É mais fácil, assim, saber. Eu entendo que tá ruim pra ele, pra quem não tem filho. Mas também, às vezes, falta empatia com os que têm. E isso eu falo em relação a tudo. Eu falo em relação a finanças, eu falo em relação a relacionamentos pessoais, em relação até ao próprio emprego. Sabe, muitas pessoas não têm empatia com o patrão. Você entende? Fala, o patrão só tá cobrando, mas sim. Ou com o chefe, mas você não entende também que ele tá num outro ponto, numa outra pressão e ele só tá transferindo. Sabe, ter empatia é necessário para os relacionamentos. E existem 3 tipos de empatia. Que é a empatia cognitiva, a empatia emocional e a empatia compassiva. E a gente vai abordar esses 3 tipos de empatia porque é muito importante você saber que elas existem para você poder aprimorar, trabalhar em cima daquela que você tem dificuldade. Porque o objetivo é você decidir ter empatia. Então você precisa trabalhar. Então o primeiro que a gente vai falar é empatia cognitiva. É quando eu entendo o ponto de vista do outro. Então essa empatia é simples assim. Eu entendo o ponto de vista do solteiro. Ou do que não tem filhos. Eu entendo. Eu entendo que é ruim para um ambiente com crianças, com barulho. Às vezes quer conversar. Eu entendo. Eu entendo sim, eu entendo que é ruim. Então eu tenho 2 opções. Ou eu não vou, ou ele vai ter que ter empatia com o meu lado, que sou mãe. Então assim, mas essa é quando você entende o ponto de vista do outro. Você não precisa concordar. E aí eu volto a falar. Empatia não necessariamente é concordar, mas é você entender. Entender que se você tivesse com as mesmas estruturas emocionais, com a mesma realidade de vida, com o mesmo contexto social, você teria o mesmo tipo de pensamento. Aí você fala, não, eu não teria. É porque você não está tendo empatia. Se você chega a se estremecer da cadeira e diz, eu não teria porque eu não concordo, é porque você não está tendo empatia. Porque se você estivesse na mesma posição que a pessoa está, você teria empatia. Você perceberia, você sentiria e viveria as mesmas situações. Então, contudo, isso é apenas um entendimento, ou seja, isso é apenas uma parte da empatia. Então eu entendo, mas até entender é bacana, faz diferença nenhuma. A segunda empatia é a empatia emocional. Então a gente tem empatia cognitiva, eu entendo. E a segunda empatia é emocional, ela é mais profunda. Por quê? Porque agora, além de você entender, você sente. Você consegue sentir, é como se você começasse a sentir e ter as mesmas emoções. Ter uma percepção emocional dessa pessoa. Então, enquanto a cognitiva eu só entendo, na nível da minha mente, que ela tem um ponto de vista diferente, quando eu tenho a empatia emocional, eu consigo perceber, como se eu conseguisse sentir exatamente as mesmas emoções. Vou dar um exemplo simples, que é muito fácil de entender. Quando você não passou por nenhuma experiência de morte muito pessoal,
de alguém muito perto, você tem a empatia cognitiva. Você entende o ponto de vista do outro se isolar. Você entende o ponto de vista do outro, às vezes está um pouco mais agressivo. Você entende que ele passou por uma situação e que você entende. Você respeita e entende. Mas quando você passa, por exemplo, para a empatia emocional, você também passou pela mesma situação, né, de ter perdido o ente, você não só entende o ponto de vista do outro, você entende as emoções que ele está sentindo. Essa é a diferença de uma para outra. Enquanto você entende o ponto de vista, a outra você entende as emoções. Então, quando a pessoa perdeu, tem coisas que não são faladas. São coisas que são emocionais, são expressadas no corpo, na maneira, no jeito. E alguém que só entende o ponto de vista pode ficar chateado, porque não entende as emoções. Então, quando você tem empatia emocional, você começa a sentir ter as mesmas sensações emocionais que essa pessoa. E isso faz toda a diferença. Porque você começa a ter uma paciência, você começa a escolher ter paciência, porque você que escolhe ter a paciência, você começa a escolher ter um pouco mais de cuidado, ter um outro olhar. Lembra que eu falei sobre o respeito, sobre o olhar? Sabe, você começa a ter um outro olhar sobre esse tipo de atitude e ter mais tolerância. Lembra que eu falei da pessoa do guichê, da companhia aérea? Ela teve empatia, porque ela entende o meu ponto de vista. Eu tenho 2 crianças, eu poderia deixá-la mexer, o meu ponto de vista, mas ela tem um entendimento emocional. Ela já viajou com criança e ela sabe como é criança, e eu sozinha com 2 crianças, e ela teve uma empatia emocional, ela se colocou no meu lugar, ela conseguiu se ver naquele momento. E aí ela conseguiu me tratar de uma maneira e tratar os meus filhos de uma maneira que talvez alguém que não tivesse a empatia emocional, por exemplo, não seria capaz de fazer, a menos que treinasse. E a outra empatia, e aí essa empatia, que é a terceira empatia, ela só pode vir se as 2 antes tiveram ocorrido. É como se fosse uma sequência de aperfeiçoamento da empatia, vamos dizer assim. É a empatia compassiva. É quando você entende a percepção do outro, você entende as emoções do outro, você consegue sentir as emoções do outro, e agora você também se coloca na disposição de ajudar o outro. Sabe? Aí você percebe que existe uma necessidade de auxílio, então você se coloca à disposição para auxiliar. Então essas 3 empatias, elas são muito importantes, saber diferenciar elas também é muito importante. Você jamais vai conseguir se colocar na posição de ajudar alguém se você não tiver empatia por essa pessoa. E aí fala sobre tudo. Quantos e quantos casamentos estão arruinados? Quantos? Porque o homem não se coloca no lugar da mulher e a mulher não se coloca no lugar do homem. Quantos problemas? E aí existe ofensas porque não existe empatia. Além de não existir falta de respeito e respeito próprio, também não existe empatia. Porque quando você consegue se colocar no lugar do outro, você consegue ter mais tolerância com o outro. Quando você consegue entender que o outro não faz de propósito, não faz pra te magoar, não tá tirando onda com a sua cara, ele só não sabe fazer diferente porque ele foi criado assim. Talvez se você estivesse na mesma situação dele, você faria a mesma coisa. Você começa a ter mais paciência, você começa a ter mais empatia. Então você consegue tirar a falsa impressão de que o outro tá te causando dano. Entende? A falsa impressão, porque é o que faz a gente ficar com raiva, o que a gente faz a gente ficar com bravo, é a sensação de que o outro tá nos atacando, tá nos tirando de bobo, tá nos tirando... Você começa a ter tirar essa falsa impressão e você começa a entender que o outro não tá fazendo de propósito. Ele só não sabe fazer diferente, foi criado a vida inteira dessa forma. Então você passa do sentimento da raiva para um sentimento de compaixão. Você sai do sentimento de ira, de ódio, de querer pagar na mesma moeda, para um sentimento de misericórdia, sabe? De cuidado, sabe? De um olhar mais carinhoso, sabe? E de mais paciência também, porque você entende que o outro não sabe. Quanta empatia falta no mundo? Quanta empatia falta no meu relacionamento, nos seus? Quantas? Quantas vezes não temos empatia com nossos filhos que são pequenos e que para eles tudo é novo? Você tem a informação que você tem porque você tem 30, 45 anos, você já sabe de tudo. Pelo menos até os 45. Mas eles são pequenos, eles não sabem. E eles querem perguntar. Por que disso? Por que daquilo? Por que aquilo? Sabe? E você não tem, às vezes, paciência, empatia com ele
Porque você já sabe de muita coisa. Quantas vezes não temos empatia para explicar alguma coisa para alguém? Sabe, às vezes uma pessoa pergunta e ela não entendeu e você vai perdendo a sua paciência. Por quê? Porque você acha que o que você já aprendeu e já está muito fácil de lidar, o outro ainda não aprendeu, ele não sabe, não importa quantas vezes você vai explicar. Você precisa ter empatia. Você entende? Empatia faz parte da vida. Se você não consegue lidar com isso, você precisa trabalhar isso em você. Porque toda a maior parte das suas frustrações, da sua raiva, sabe, com o outro tem a ver por falta de empatia. Somente por isso. É claro que tem, somente não, mas é basicamente por também não se colocar no lugar do outro. Sabe, você precisa entender que o entendimento do sentimento alheio e a empatia cognitiva, ele não é tão relevante, ele já é um primeiro passo. Mas quando você começa a sentir o que o outro sente, você começou a ampliar a sua percepção do outro. E aí quando você consegue se colocar na disposição de ajudar o outro, porque você entendeu o que o outro é, qual é a dificuldade que o outro tem, aí você tem um relacionamento muito melhor. Sabe? E aí você deve estar me perguntando, tá bom, eu descobri que não sou empática. Descobri que eu não tenho empatia por ninguém, ou só tenho por quem eu gosto. Ou não tenho empatia com a minha mãe. Não tenho. Ela foi chata a vida inteira, problema, como é que eu resolvo isso? Porque muitos dos seus relacionamentos, às vezes você escolheu uma outra profissão e que seus pais queriam essa. Você escolheu uma e seu pai queria outra e você não entende, e aí existe uma discussão, um problema, sabe? O tempo todo conflito, por quê? Porque falta empatia. Então, como que a gente desenvolve então a empatia? A primeiro tome a perspectiva do outro. Você precisa tomar a perspectiva do outro como se ela fosse verdade. Difícil? Tá, difícil. Quantas vezes você ouviu falar assim, não, mas já ouvi várias mulheres falando assim pra mim, mas o meu marido não quer fazer isso porque ele não quer. Essa é a perspectiva da mulher falando. Aí eu sempre volto a pergunta, mas você perguntou pra ele? Você tem certeza disso que você tá falando? Não, eu tenho certeza porque eu sei. Eu falei, não, mas ele te disse? Ele falou exatamente isso, eu não quero. Mas é o que eu acho. Então, quando você fala, mas é o que eu acho, você não tá se colocando no lugar do outro. Entende? Mas é porque é o que eu entendo. Quando você baseia o seu relacionamento com base no que você entende, você também está trazendo prejuízo para os seus relacionamentos. Por quê? Porque você tem que tomar como partido o que o outro entende. O que o outro pensa a respeito sobre isso. Eu falo muito que as palavras, elas têm percepções diferentes para determinado tipo de pessoas. Então, hoje, quando eu converso com alguém, eu oriento alguém, a primeira pergunta que eu falo é quando ela fala uma palavra, eu me sinto um fracasso. Eu sempre pergunto, o que para você é um fracasso? Porque o que pra você pode ser um fracasso, pra mim pode não ser. É só uma oportunidade de ir num outro lugar, de fazer uma outra coisa. Por que eu pergunto pro outro o que você pensa a respeito disso? Para eu começar a desenvolver a primeira empatia, que é a empatia cognitiva, de eu entender o ponto de vista do outro. E aí depois eu vou de novo. Mas como é que você se sente com isso? E agora entende? Eu tô sempre me colocando a perspectiva do outro. Como o outro entende, como o outro sente, como o outro percebe. Isso é muito importante. Porque muitos problemas de relacionamentos seriam sanados se você tivesse empatia. Sanados, resolvidos. Se você decidir ter empatia aí, eu posso te garantir que o seu problema de casamento termina agora. Que o seu problema de relacionamento termina agora. Porque você teria empatia. Entende? Só que você precisa ter, então você precisa tomar a perspectiva do outro. O outro que tem que definir qual é o seu olhar. E não você, com os seus costumes, com as suas ideias, com a maneira como você imagina o mundo. É o outro que define. É muito comum alguém chegar e falar assim, mas eu acho você preguiçosa. Eu falei, tá, mas essa é a sua perspectiva ou é a minha? Porque quando a pessoa diz eu acho, ela tá tomando como padrão a perspectiva pessoal. A pergunta é, você se acha preguiçosa? Entende? É outra história. Se talvez você estivesse na situação da pessoa, você se acharia ainda que ela é preguiçosa? Então você precisa se colocar na perspectiva do outro. Quando você
coloca... E só existe uma maneira de você se colocar na perspectiva do outro. É parando de julgar. Você precisa parar de julgar o outro. E o que é julgar? É quando você se coloca como dono da verdade e você começa a criticar ou julgar uma ação do outro. E nós já falamos isso em outras lives. Sabe? Em vez de você falar... Em vez de você questionar a pessoa, por que você faz isso? Em vez de você chegar nisso, nesse sentido de julgar, você faz isso porque você tá errado. Sabe, o que te levou a fazer isso? O porquê que você faz dessa maneira? Sabe, o porquê que você está tão chateado com isso? Sabe, e aí quando você para de julgar, você para de menosprezar os sentimentos do outro. Ah, você tá chateado. Você tá chateado por causa disso. Ou seja, você não tá sendo empático. Por quê? Porque você tá menosprezando. Você tá menosprezando o sentimento do outro. E quando você menospreza o sentimento do outro, você jamais vai conseguir se colocar no lugar do outro. Sabe, quando alguém estiver sofrendo por uma coisa que pra você não for relevante, pergunta pra ela. Fala, como que você se sente nessa situação? Eu queria entender. Sabe, você não pode julgar o que o outro tá sentindo baseado nos seus parâmetros. Ah, mas eu não falei nada demais. Ok. Mas e o outro? Como ele recebeu esse seu nada demais? Porque às vezes, quando você se coloca num lugar de ter empatia, você percebe que de fato você não falou nada demais, mas o outro entendeu de uma outra maneira e que poderia ter sido feita talvez de outra forma. Sabe? Para você aprender e desenvolver empatia, você precisa se abster de julgar o outro. Busque compartilhar os sentimentos. Busque saber o porquê, entender o motivo. E não simplesmente menospreze o sentimento. Quantas? Ah, você tá chorando por quê? Criança, a gente faz isso com criança. Às vezes ela quebrou um brinquedo que custou R$2. Você sabe que custou R$2, mas pra ela tinha uma importância. E ela tá chorando. Você tá chorando por causa de R$2? Tipo, me poupe. Mas, poxa vida, pra ela é um brinquedo importante, não importa o valor. Você entende? E aí você começa a ter empatia. Você começa a desenvolver isso. Então, tome a perspectiva do outro e pare de julgar. Sabe? Quando você se vê que você está se colocando sempre no seu ponto de vista, tá na hora de você começar a parar de olhar o seu ponto de vista e tentar primeiro entender. Porque sem o entendimento você não consegue ter a segunda empatia, que é a empatia emocional. Reconheça as emoções do outro. Sabe, você precisa começar a entender e perceber as emoções do outro. É começar a reconhecer que as emoções do outro elas são importantes, mesmo que sejam pequenas. O que para você é uma tempestade no copo d'água, para quem está vivenciando às vezes, não é uma tempestade no copo d'água. É de fato um naufrágio. Entende? Para quem está vivenciando a situação em que não tem experiência, a capacidade de saber que mais lá na frente isso se resolve de outra maneira, é o mundo desabando aos pés dela. É igual quando uma adolescente começa a namorar, é apaixonada por um menino e a relação termina e ela fica frustrada, chateada, o mundo cai. Por quê? Mas por que ela fica? Porque ela acha que aquilo ali, ela não passou por outra experiência. Então ela entende que aquilo ali é o que tem. E você que é mais adulto, mais madura, você consegue perceber que aquilo ali vai passar. Mas às vezes ela não consegue perceber. Então quando você começa a reconhecer as emoções do outro sendo como legítimas, dignas de ser respeitadas, sabe, dignas de ser reconhecidas, você começa a ter mais empatia. Sabe, outra coisa também é que você precisa aprender a se comunicar corretamente. A partir do momento que você começa a entender as emoções, o compartilhamento das emoções se torna essencial para que o outro te entenda. Então, você precisa conseguir falar das suas emoções. Então, eu me sinto assim, eu me sinto frustrada quando, por exemplo, eu tenho um filho que ele fica chateado quando perde. Todas as vezes que ele perde, eu pergunto, meu filho, eu quero entender, por que você está chateado? Eu quero entender o que está por trás da chateação. O que deixa ele tão chateado a ponto de ele chorar.
Eu quero entender isso. Eu quero entender aquilo que ele não me fala. Ele, mas eu quero só ganhar. E eu vou perguntar, mas você se sente mais importante porque ganha? Me sinto. Você se sente diminuído? Você sente que as pessoas não vão... Entende? E aí você vai vendo o que tá por trás, muitas vezes, da fala. Por quê? Porque ele só tem 5 anos. Ele não consegue se comunicar abertamente. Mas você consegue se comunicar abertamente. Então, antes de você falar, eu fico assim porque você faz isso, e acusando o outro da sua decisão, acusando o outro das suas emoções de ser vulnerável, acusando o outro de ficar chateada, você deveria falar, me sinto assim quando você faz isso. É diferente. Você entende a diferença? Quando você faz, você está julgando no outro a responsabilidade de você se sentir assim. Mas quando você fala, me sinto assim quando isso acontece, você está assumindo o controle das suas emoções. Por quê? Porque uma vez que você sabe que você fica assim quando isso acontece, quando alguma coisa acontece desse tipo, você consegue se proteger emocionalmente para quando isso acontecer novamente, você está protegido de maneira emocional. E a outra também, e é maneira de ter empatia, é tomar uma atitude. Sabe, se você pode ajudar de alguma forma a reduzir o sofrimento do outro, ajude. Mas vai uma ressalva muito grande. Sabe, você precisa primeiro perguntar se a pessoa quer ajuda. Sabe, você deve antes consultar a pessoa se ela quer algum auxílio. Nunca, 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 nunca invada o espaço do outro mesmo por amor. Você não tem esse direito. Você não tem esse direito. Você não tem o direito de invadir nem pai, nem mãe, nem ninguém invadir o espaço do outro, mesmo que seja por amor. Porque normalmente dá ruim. Normalmente sai frustrado, normalmente perde confiança. Normalmente. O que você pode fazer é tentar se cercar de perguntas, passar pelo processo de entendimento, entende? Às vezes você tem um problema com a filha que tá te escondendo as coisas, você sabe que ela tá te escondendo. É passar pelo processo de entendimento, por que ela tá escondendo, entende? É se colocar no lugar dela, ter as emoções que ela tá tendo e entender por que ela tá escondendo e você entrar por esse processo. E aí oferecer ajuda, mas não invada sem ninguém ter te pedido. Sabe, isso é um grande problema. Você não deveria invadir nada na vida do outro sem que o outro te desse permissão. A vida do outro é uma casa, ninguém invade a casa do outro sem permissão. Quem invade é ladrão. Entende? E aí, qual é o erro mais comum que eu percebo acompanhando pessoas nesse período todo? É que muitas pessoas não entendem que a verdade absoluta que é para ela não necessariamente é a verdade absoluta para o outro. E isso é um problema. Por quê? Porque embora você possa ter uma verdade que para você ela é verdade, que você gostaria que fosse verdade para o outro, você tentar enfiar isso goela abaixo para alguém que não está disposto, não ajuda. Não resolve. Você só vai deixar a pessoa com mais raiva da sua verdade. Se pra você é verdade, beleza. Permita-se, vamos dizer assim, mostrar a verdade em ações, em atitudes. Mas você não deveria jamais obrigar ninguém a aceitar a sua verdade. Ninguém. Você não é refém disso. Ah, mas e se a minha verdade ela e vai levar alguém para um buraco? A sua verdade ela tá escrita na sua pessoa. A pessoa foi pro buraco porque ela quis ir. E você não é responsável por isso. Quando eu aprendi que eu não era responsável e quando eu entendi que eu não era responsável pela vida que o outro estava vivendo, pelas escolhas que o outro estava fazendo e as decisões que o outro estava fazendo, isso mudou a minha vida. Eu parei de tentar convencer o outro das minhas verdades. Eventualmente eu falo, porque tem respeito. Mas eu não tento mais convencer. Se o outro quer, quer. Se o outro não quer, não quer. É simples assim. Ah, mas ele tá indo pro inferno. Você não tem o poder de enfiar a goela abaixo. Sabe? Verdade. Sabe, eu tô dando esse exemplo porque
É muito real isso também. A pessoa tá indo pro caminho errado, mas você não tem o poder. E eu falo caminho errado, não necessariamente... Talvez seja o caminho errado pra você. Às vezes é uma profissão, às vezes, sei lá. Às vezes, de fato, até é o caminho errado. Mas você tem poder de quê? Você tem poder do outro? Você só tem poder sobre você. E como você só tem poder sobre você só tem o poder sobre as suas emoções, sobre as suas escolhas. Você pode falar? Pode, você só não pode invadir. É diferente. Falar é uma coisa. Julgar é outra. Expor o que você acha é uma coisa. Olha, eu penso isso, isso, isso. Ponto. Às vezes vai até de contraponto com o que o outro pensa. Mas tudo bem. Mas julgar, condenar, não pode. Por quê? Porque você não tá tendo empatia, você não tá tendo respeito pelo outro. Sabe? Uma outra coisa que é muito comum, as pessoas, por exemplo, não têm em mente a realidade dos valores das outras pessoas. Porque normalmente quando acontece casamento, o primeiro ano é um inferno. Porque vem normalmente, eu tô dizendo que é todos não, mas na maioria é ruim. Pelo menos os que eu conheci. Porque no primeiro vem valores dessa família, valores dessa se juntam. Quando os valores são parecidos, bacana, mas quando eles são muito diferentes. Quando um valor é A e o outro é B. E aí você tem que fazer uma mesclagem para ficar um C. Que aí é o valor da sua família. Sabe? E às vezes vem isso e dá muito problema. Porque você quer botar os seus valores, o seu modo de pensar, que você julga que é certo, da maneira que você pensa que é certo, e você quer dizer para esse camarada aqui, que é o seu marido, que é assim que tem que fazer. Muitas mulheres têm maridos... pais que são altamente habilidosos com obra, com consertar coisas. E aí casa com alguém que não tem essa habilidade. Aí o que fica? Você é um fracassado, porque você não sabe fazer. Entende? Cobra esse cara aqui, que não foi ensinado para ser esse tipo de homem, a ser um tipo de homem que ela entende que é ser homem. Olha o problema. Sabe? Mas esse homem aqui tem valores que talvez o seu pai não tenha. E que você casou com eles, provavelmente porque são valores diferentes. Senão você teria procurado alguém igual ao seu pai. Você entende? E aí, olha o problema que arruma. Sabe, porque a gente não valoriza aquilo que o outro traz como bagagem. Sabe, a realidade de valores que a pessoa tem. Sabe, a pessoa tem uma bagagem. Você está num relacionamento em que o outro tem história. Que o outro não é simplesmente um objeto para você usar, mas o outro tem bagagem, o outro também tem história, o outro tem emoções, tem conflitos, tem percepções diferentes. Sabe, se você aprender a ter empatia, respeito pelo outro, isso também vem pra você. Isso também vem. Mas quantas pessoas não têm, estão sofrendo em relacionamentos por causa disso? Você jamais vai ser dono das suas emoções se você não aprender a ter empatia pelo outro. Você sempre vai ser uma pessoa irada. Sempre vai botar o óculos da pior perspectiva possível do outro. Tem tantas pessoas que eu vejo que são amarguradas. Por quê? Porque não conseguem ter empatia. Pela mãe, pelo pai. Empatia pela vida. Sabe? Outra questão também que é muito importante, que você precisa entender, é que antes de você ter empatia pelas pessoas, você precisa ter empatia por si mesmo. E é como assim ter empatia por si mesmo? Você precisa aprender a se cuidar. Sabe, se conhecer. Lembra que eu falei da importância de você se autorrespeitar? Sabe, se você não se autorrespeita, você jamais vai ser capaz de respeitar alguém. Se você não se coloca, se você não sabe quem você é, você jamais vai poder ajudar o outro. Porque se você já não se conhece, como é que você vai conseguir conhecer o outro? Se suas emoções já são tão enroladas, tão conflituosas, como é que você vai conseguir se colocar no lugar do outro? Você não consegue se colocar no seu próprio lugar. Sabe, antes de você tentar ajudar outra pessoa, você precisa primeiro aprender a se ajudar. Você precisa se conhecer. Você precisa conhecer as suas emoções. Você precisa conhecer os seus limites. Você precisa conhecer as suas glórias. Porque senão você jamais vai conseguir se colocar no lugar do outro. Jamais, 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 jamais. Porque você não adianta você tentar cuidar do outro, ter empatia pelas emoções do outro, se as suas estão destruídas. Sabe, esse comportamento também de se esquecer, ele é nocivo. Por quê? Porque muitas das vezes você não se conhece. Aí você fala, então tá bom, então agora eu vou viver a vida do outro, né? Isso também é um problema.
Por quê? Porque ninguém que não se conheça o suficientemente bem poderá ser empático o suficientemente saudável. Não dá. Não dá. Por quê? Porque muitas das vezes você vai ter que ensinar essa pessoa a ter empatia em uma determinada situação. E aí? Mas você não sabe nem fazer com você. Você não sabe nem quem você é. Sabe, você nunca pode cuidar do outro sem antes ter cuidado de si. Senão fica um cego guiando cego. Sabe, a gente não precisa de cego guiando cego. Isso a gente já tem. O que a gente precisa é de sábio guiando cego. Se o cego quiser botar a mão no ombro para ser guiado. Outra questão que normalmente as pessoas têm diversos problemas é: você precisa aceitar que nem sempre o que você falou o outro vai querer. Aceite que nem sempre terá que falar diante de um amigo que se separou ou acabou de perder um ente querido. Ou seja, aceite que nem sempre você vai ter o que dizer. Não tem. Sabe, você precisa aceitar que muitas das vezes o outro não vai querer que você fale nada. Sabe quantas vezes você já chegou numa situação em que você não tinha o que falar? Não tinha. Morreu um parente. Você vai falar o quê, meu Deus? O máximo que você pode falar é meus pêsames. Tá com um filho pequeno, acabou de ter bebê, tá internado na maternidade com um prematuro. Você vai falar o quê pra essa mãe? O que você pode fazer é só se colocar no lugar dela e talvez dar um abraço. Se ela quiser um abraço. Às vezes é respeitar o momento de solidão e de tristeza que a pessoa se colocou. Isso também é empatia. Sabe, nunca julgue ninguém pelas ações. Sabe, porque muitas das vezes nós agimos para satisfazer a nossa necessidade e não necessariamente o que somos. Sabe, por isso, quando você avaliar qualquer situação, se coloque num lugar... Tem uma... Não sei se é poesia ou o que é, mas é um texto que eu li há muitos anos atrás, que fala quando o outro chega atrasado no trabalho, ele é irresponsável, ele não tem compromisso. Mas quando eu chego atrasado no trabalho, eu tive um problema sério. Olha a diferença de percepção. Ambos chegaram atrasados. Mas quantas vezes nós não julgamos o outro de maneira negativa? E quando é você quer ser julgado de maneira positiva. Quando o outro fala alto comigo, ele está sendo grosseiro, sabe? Ele é arrogante. Mas quando eu eventualmente falo alto, eu tive um péssimo dia. Eu tive um dia difícil. Olha a percepção diferente. É a mesma atitude, mas com um olhar diferente. Então, quando o outro fizer alguma coisa com você, você precisa ter o olhar do outro. E isso faz parte da vida. Quando o outro, por exemplo, diz pra você que não vai fazer, você fala que não vai fazer porque ele não quer, ele não tá afim, ele não gosta de servir. Mas quando você diz não vai fazer, é porque você tem um compromisso que você já tinha marcado. Olha a diferença. Então, quando o outro te der uma resposta da qual você discorda, se coloca no lugar do outro. Porque talvez você vai entender muito mais sobre ele se colocando no lugar dele do que você acha que sabe sobre ele. Empatia é entender o mundo do outro, do ponto de vista do outro, com a perspectiva do outro e provavelmente falar as mesmas falas que o outro. E não é julgar o ponto de vista do outro pelas suas próprias perspectivas. É muito comum em determinada conversa eu ouvir falando, mas fulano fez isso por causa disso. Eu falo, mas baseado em que você diz que ele fez isso por causa disso? Porque eu sei. Eu falei, não, mas você já perguntou? Você sabe se a intenção de fato foi essa? Sabe, quando você começa a ter empatia, você começa a ter uma mente menos problemática, mais saudável. Porque você para de ficar com a ideia que tá todo mundo te perseguindo. Você para de ficar com a ideia de que tá todo mundo te condenando. Você para de ficar com a ideia de que você tem que... Você não tem que nada. O máximo você tem que se respeitar. Você tem que respeitar o outro. Você tem que ter empatia pelo outro. Sabe? E é vida que segue.
E eu encerro essa live de hoje te desafiando a isso. Tenha empatia pelo outro, no ponto de vista do outro, de maneira que você seja o outro na situação que o outro está vivendo. Complexo, mas é exatamente isso. Sabe, sente na cadeira que ele sentou, nas histórias que ele vivenciou, nos costumes que ele teve, da maneira que ele foi educado, na condição financeira que ele viveu, nos ensinamentos que foram passados, seja eles explícitos ou implícitos, ok? Emocionais. E aí sim, quando você sentar nessa cadeira com essas todas essas informações, aí você avalia se de fato você faria diferente. E eu posso te garantir que a resposta vai ser negativa. Então, temos empatia quando nós aprendemos a olhar o outro pela perspectiva do outro. Esse é um desafio. Pessoas que têm empatia têm a mente muito mais saudável e muito mais saúde emocional. Porque quando você tem empatia, você começa a ter controle das suas emoções. Porque a raiva, porque é o ódio, porque é a falta de paciência, é só porque você não tem empatia com o outro e você acha que a vida é assim. Então eu termino hoje dizendo, empatia é bom, todo mundo precisa. Até uma próxima live.